Hoje, segunda-feira, dia 14 de julho. A gente já tá na metade do mês de julho, né? E amanhã estreia o Chefe de Alto Nível. E como vocês falaram na opinião, vocês querem a cobertura, a gente vai ter, tá? Mas hoje a gente não vai falar sobre o Chefe de Alto Nível, de fato. A gente vai falar aí sobre essa história que envolveu a Dona Ruth. Gente, essa história que tá aí com a Dona Ruth. Não tem como a gente não falar isso, porque ontem ela deu uma entrevista no Fantástico e também rolou uma entrevista no Domingo Espetacular. E a entrevista que foi dada em ambos, gente, é uma coisa que foi bastante devastadora para Dona Ruth. É sério, tá? Sem fazer um juízo de valor, eu entendo, tá, gente, que existe uma situação complicada ali. Eu entendo que exista um luto acumulado. Eu consigo entender sobre isso. Eu consigo enxergar toda essa situação, gente. Eu consigo, tá? Eu consigo ver o lado humano da coisa, mas não dá pra gente negar que ainda tem esse lado que realmente é o lado, assim, o lado. Eu não sei nem como definir isso, gente, porque assim, sério, a entrevista foi um desastre total. Vocês vão ver assim, eu pincei alguns trechinhos para vocês, tá? E o áudio hoje que foi exibido no programa Fofocalizando da Gabi Cabrini, ela assim consegue deixar muito mais claro que a Dona Ruth tá numa situação complicadíssima ali para tentar reverter essa ideia de que ela não teria sido responsável por essa história do seguro, porque ontem ela disse que nunca tratou com ninguém das famílias com relação ao seguro. Ela foi desmentida hoje pelo Fofocalizando. Gente, tanto o Fantástico quanto o Domingo Espetacular quanto o Fofocalizando trouxeram versões diferentes sobre o mesmo tema. O que eles vão agora fazer com tudo que a Marília Mendonça deixou? Inclusive, né, como isso vai acontecer? E obviamente que eu já te falei, gente, essa história não é só sobre dinheiro. Essa história é sobre o legado da Marília Mendonça. E foi por causa disso que o Murilo Huff agiu, gente. Foi por causa disso que o Murilo Huff tomou a decisão de pegar o filho dele de volta para ele próprio cuidar. E, gente, só deixando claro para vocês, não tô fazendo juízo de valor aqui, se Dona Ruth ou agiu errado, eu tô trazendo os fatos aqui. Eu vi a entrevista do Dr. Robson lá no canal do Léo Dias e ninguém tá questionando aí, Dr. Robson, a legalidade lá da distribuição do valor do seguro. Ninguém está questionando se é ilegal ou se não é ilegal. Ninguém está questionando se o acordo foi legalmente correto ou não. Está se questionando aí outras coisas. Por que não foi feita uma divisão ali igualitária para todo mundo? Porque então, se foi a distribuidora lá, a seguradora, desculpa, e a empresa de aviação, por que então não chamaram, já que foi a empresa aérea que propôs essa divisão, por que então que não chegaram lá vocês mesmos e não chegaram num acordo distribuindo isso em partes iguais? Eu sei, eu entendo que legalmente existem várias formas de distribuir esse dinheiro da indenização. Mas a forma como foi feito ali, vocês só estão transferindo a culpa para outras pessoas. E independente do que a família dos acidentados estejam falando hoje, eu pessoalmente acredito que eles deveriam ter feito a divisão corretamente. Eles deveriam ter feito a divisão igualitariamente, independente aí de quem tem ou não tem mais fama nessa história toda. Então, gente, a gente vai fundo aqui, com respeito, mas sem medo também de falar o que a gente precisa falar, tá bom? Vamos lá começar, gente, com essa entrevista aí no Fantástico, né? Porque a Dona Ruth, ela já ontem não quis falar com a Record, ela também não quis falar
por nenhuma outra emissora, ela preferiu falar ali diretamente com a Globo e apenas com a Globo. Ela não quis falar ali com outros jornalistas que também a procuraram para dar declarações. Ela preferiu fazer uma entrevista exclusiva ali com a Renata Capucci. Nada contra a Renata Capucci, inclusive, tá? Eu acho que a Renata Capucci é uma jornalista ali muito competente no que ela faz. Eu acho que a Renata Capucci ela é muito competente nas coisas que ela demanda ali também. Acho que ela conseguiu, dentro da limitação ali que ela tinha, porque afinal a dona Ruth é que não queria falar. Era a dona Ruth que não queria se expressar com relação a isso. Então, era uma coisa que estava relacionado com a dona Ruth. Pois bem, ontem a gente veio lá e viu no Fantástico essa entrevista aí da dona Ruth. Assim, vamos começar pelo ponto, né? Como é que essa entrevista foi feita? Olhem o cenário aí. Dona Ruth, uma foto da Marília lá no fundo. O rosto ali, sem maquiagem. Uma roupa ali num tom mais sóbrio. E uma cara mais chorosa. E um cenário mais clean, por assim dizer. Gente, essa entrevista, por mais que a dona Ruth fale ali de várias e várias situações envolvendo ali a questão da guarda da criança, e que foi exatamente o objeto principal dessa entrevista, a dona Ruth foi desmentida pelo próprio advogado. Foi o próprio advogado dela quem a desmentiu ali, e foi o próprio marido dela quem a desmentiu também. Gente, eu entendo que a dona Ruth é uma mãe, eu entendo ali que o caminho que ela tá tomando para tentar proteger o legado da Marília, talvez na cabeça dela seja o mais certo, mas a gente tá vendo que não é. O Dr. Robson falou que vai entrar ali com representação contra uma pessoa que começou a divulgar isso. Ele inclusive chamou isso de calúnias e tal, mas não foi a parte do Murilo Huff quem começou a trazer essas informações à tona. Quem fez isso foi a própria dona Ruth. Foi a própria dona Ruth quem se manifestou horas depois que o Léo Dias deu a informação de que ele estava entrando com o processo de guarda unilateral do pequeno Léo. E aí, horas depois, dona Ruth se manifestou, disse que o Murilo Huff nunca tinha pagado a pensão, e o Murilo Huff foi lá e provou que ele é quem bancava as despesas da criança. Então, quem começou a espalhar isso foi a dona Ruth. Não dá para inverter isso agora. É impossível a gente inverter essa história, é impossível a gente inverter as coisas de como elas aconteceram. Só para deixar isso bastante claro, é impossível, porque a gente acompanhou isso desde sempre. Vocês podem olhar nos históricos de vídeos aqui do Faropop, que desde o começo a gente vem falando isso. Quem começou a expor isso publicamente foi a própria dona Ruth. Por mais que ela pense no bem-estar da criança, do pequeno Léo, tudo bem, ela tem o direito de fazer isso. Só que assim, a fala da dona Ruth, mesmo sendo a fala de uma mãe que está tentando manter ali a filha viva de alguma forma, ela também transfere para a criança, para o neto, o luto que ela nunca conseguiu elaborar. Ontem, essa entrevista, isso ficou bastante claro para mim, tá? Eles fizeram tudo muito bem produzido, botaram aí a dona Ruth no quarto da criança, com o álbum de fotos da época. Só que eles também colocaram os trechos da decisão. Olha aí um dos trechos que o Fantástico colocou ali, que o juiz colocou na sentença que deu a guarda para o Murilo Huff. O exercício do poder familiar pelos pais deve prevalecer sempre que estes estiverem aptos ao desempenho das funções parentais, não havendo razão jurídica legítima para a transferência de guarda a terceiros. E continua, tá?
várias e várias matérias, falas ali do juiz, eles reproduziram ali dentro. A Renata Capucci fez um bom trabalho ali e conversou com o Dr. Robson. Só que teve um momento da entrevista, tá, gente? Isso aqui não tem nem como a gente não dizer. Teve um momento da entrevista que a Renata Capucci pega assim e pergunta pro Dr. Robson: e se fosse o contrário? Se o pai tivesse morrido, a guarda da criança ficaria com a mãe? É uma pergunta simples. Ele deu uma enrolada para responder. Sendo que legalmente, tá? Ficaria com a mãe do mesmo jeito que fica com o pai. Na ausência de um, o outro é o responsável. Isso é o que diz a lei. Não tem como mudar, não há argumentação que possa mudar o fato de que o pai está vivo e ele pode cuidar do próprio filho. Mas eles foram buscar toda essa história lá e foram mostrar isso. Pegaram a história do seguro, tá? A entrevista do Fantástico pegou essa história aí do seguro. Então, essa história do seguro ali, essa história ali continuou crescendo porque essa história do seguro está muito mal contada. Mesmo com as provas que o Dr. Robson colocou hoje lá no Léo Dias, continua muito mal contada. A gente ainda está muito confuso para entender como é que isso aconteceu. Está muito confuso. Eu estou confuso ainda com essa história do seguro. Porque se eles falaram ali que foi a dona Ruth que impressionou para ficar com 50%, o Dr. Robson chega lá e disse ali que quem chegou com esse valor foi a seguradora. E aí depois ele fala que foi a empresa de táxi aéreo, que era de fato a proprietária do avião. E aí as outras famílias ali tentaram chegar a um outro acordo. E aí essa moça aí, que foi a que ele mencionou ali, acho que foi no Léo Dias que ele mencionou, que ela foi quem recebeu mais do que os outros familiares, os outros 4, porque ela se negou a assinar o acordo. Vamos entender isso por essa óptica. Eu consigo ver o lado humano das coisas, tudo bem, eu consigo enxergar isso, mas eu também tenho que ver o lado prático aqui. Todas as famílias que morreram, inclusive a Marília, todos eles eram provedores. Todos eles trabalhavam e levavam o sustento para suas casas. Por que então essa divisão foi feita dessa forma? Independente aí de como é que a seguradora fez isso, havia ali uma forma de ser dividido de uma forma muito mais justa, que é o que a filha do piloto cobrou. Uma forma muito mais justa. Eram vidas. Todos ali tinham direito de receber o equivalente por isso. Mas não foi uma determinação do juiz diferente do que disse a dona Ruth. Vamos ver um trecho do vídeo aqui que a dona Ruth fala isso, tá? Um trecho desse vídeo aí que a dona Ruth fala isso, que a dona Ruth traz essa informação. Tá? É um trecho, gente, altamente complicado da gente entender aqui, porque assim, ela se desmente o tempo todo. Ela se desmente ali o tempo inteiro. Uma outra coisa que me chamou a atenção. Vamos ver esse trecho desse vídeo aqui. Rapidinho, deixa eu só trocar a fonte aqui, aí vocês vão ver. Olha só. A gente perde um filho, a gente morre junto. Você precisa respirar com aquela metade que ficou. Quando eu me vi sem o meu neto, eu revivi isso. Aí eu... Pois é. É o que eu falei para vocês e continuo afirmando. A dona Ruth, ela transferiu pro neto o luto que ela tinha pela Marília, tudo que ela tinha ali que resolver com relação à Marília, elaborar isso, ela transferiu pro neto. Ela transferiu, isso é uma transferência. Porque ela revive o luto, ela continua revivendo esse luto, ela continua trazendo esse luto à tona. Por outro lado,
Um dos trechos da entrevista, a dona Ruth fala que a criança sempre viveu com a família lá. Quando ela fala isso, a forma como ela fala, o tom que ela fala, dá a entender que ela, de uma certa forma, desdenha da família do Murilo Huff. E aí, isso poderia, sim, causar uma interpretação de alienação parental. Vamos ver aqui um trecho desse vídeo. Olha só. O pai dele. Então eu sempre quis que ele convivesse todo mundo junto. Em que momento isso se quebrou? Essa sua vontade de conviver todos em família? Houve essa quebra? Gente, tá? Essa pergunta aqui que ela faz, quando foi que isso se quebrou, quem revelou isso foi o Robson, tá? O advogado. O Robson falou ali, num dos momentos da entrevista, que foi a dona Ruth que não gostou que o Murilo Huff tenha ido assistir a uma apresentação de Dia das Mães. Que apesar dela ter deixado bastante claro para a criança que ela não é a mãe, ela estava lá nas comemorações do Dia das Mães na escola e o Murilo Huff disponibilizou de um tempo para ir lá na escola e a dona Ruth não gostou nem um pouco que ele tenha ido na escola ver a comemoração do Dia das Mães. Ela ficou incomodada com isso, tá? Ela ficou incomodada com isso. E aí, o que acontece, tá? A própria reportagem desmente muita coisa relacionada à dona Ruth. Porque durante a reportagem lá do Fantástico, a dona Ruth disse que a convivência com o Murilo sempre foi muito boa. Que a convivência com o Murilo era harmoniosa. Só que não foi isso que aconteceu. Olha esse trecho aqui desse texto. Olha só. Diálogo. Olha o que diz esse trecho. Fato esse confirmado em audiência quando seu marido, David, relatou que a relação entre o autor e a ré é muito ruim, não havendo diálogo. A própria reportagem do Fantástico, a própria reportagem desmentiu a dona Ruth ali. Porque quem causou, de fato, quem esclareceu essa situação toda foi o marido dela. Foi por causa dessa declaração do marido dela, que a relação entre os dois era muito ruim, que o juiz resolveu ali colocar a criança na guarda do pai. Durante a entrevista, ela também revelou que o gerenciamento da herança da criança é feito pelos dois, que a conta está bloqueada e que vai ficar bloqueada até o fim do processo, e que a conta foi aberta pelo Murilo Huff, e que a partir desse momento o Murilo Huff também poderia movimentar a conta, poderia movimentar o dinheiro. O que fica claro ali, gente, é o seguinte, tá? O que fica claro ali com relação à dona Ruth. Eu tô achando que a dona Ruth vai entrar com processo no sentido aí de tentar pegar o Murilo Huff pela questão financeira. De dizer ali que o Murilo Huff está usando muito mal o dinheiro da herança. Porque ela falou durante a entrevista que o Murilo Huff, junto com ela, gerenciava a conta e ela podia usar. Eu tô achando que a contestação dela para tentar obter a guarda do neto vai com relação a isso. Porque por outros meios não há nada o que ela possa fazer para tentar mudar o fato de que o Murilo Huff é o pai e ela é a avó. Isso não vai mudar. Por mais que o lar materno, o lar ali, que fique ali na mente dela, que fique na mente da criança, a referência materna seja o lar da avó, isso não pode apagar o fato de que o Murilo continua sendo pai. E vai ser o pai até o final da vida dele. Não dá para apagar isso. É impossível apagar este fato. Tá? Isso aí é muito, mas muito interessante da gente ver para onde essa situação da dona Ruth vai se encaminhando. A dona Ruth também, durante a reportagem, ela mencionou que o luto dela foi duplo.
por causa ali dela também ter perdido o irmão dela. Ela falou isso durante a entrevista. E aí a gente confronta com várias outras informações que estão pipocando aqui e ali. Primeiramente, ela fala aí, a própria mulher lá do irmão dela falou que tinha procurado a Dona Ruth e que a Dona Ruth disse que não podia ajudar no tratamento da própria sobrinha porque tudo estava enrolado no inventário e não podia mexer com isso. E que ela não podia disponibilizar um dinheiro para ajudar na cirurgia da criança. Gente, para deixar muito mais claro essa história, a Dona Ruth, ela não é herdeira. Então a questão do inventário era para o menino Léo, o pequeno Léo. A mãe da sobrinha dela pediu ajuda para ela. Dona Ruth recebe os royalties das músicas da Marília até hoje. E é totalmente legal que ela receba, porque a própria Marília deixou isso ali determinado na empresa que as duas têm. A Sentimento Louco. 50% dessa empresa, Sentimento Louco, pertence ao Workshow, que é o escritório que gerenciava a carreira da Marília. Outros 30% pertencia a Henrique e Juliano e 20% pertencia a Marília. Henrique e Juliano abriram mão de 30% e deram ali para Dona Ruth, justamente por causa da questão do inventário. A Dona Ruth poderia pegar esse dinheiro ali dos royalties das músicas da Marília, e que não é pouco, é uma grana muito grande que entra todo mês ali. Ela poderia sim dizer para a mãe da sobrinha dela que ela ajudaria com alguma coisa. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é o inventário da Marília com relação ao seu filho é uma coisa. O que é os royalties ali, como distribuídos por força da sociedade, é completamente diferente. Apesar de uma coisa estar entrelaçada à outra, a Dona Ruth tem direito de receber e viver dos royalties da filha, porque foi isso que foi determinado no contrato societário. Então ela pode, sim, e podia sim ter ajudado a sobrinha dela. Por que eu estou falando isso? O Robson, o advogado, falou que a Dona Ruth precisou recorrer a empréstimos depois que a Marília morreu. Não me parece, né, que a situação era tão grave assim depois que a Marília morreu. Então, assim, a gente confrontando essas informações, a gente confrontando isso, a gente trazendo isso, deixa um pouquinho mais claro pra gente o que é que fica no ar. Ficou parecendo que a Dona Ruth realmente não deu tanta importância para esse momento. Ficou parecendo que a Dona Ruth realmente não deu nenhuma importância. Qual foi o valor do seguro, tá? Para deixar isso claro aqui. O valor do seguro foi 2 milhões de dólares, o equivalente a 11 milhões de reais na cotação de 5,5. 5,5 milhões foram distribuídos para Léo e 1,4 milhão para cada um dos acidentados ali, para as famílias deles. E a contestação, quem colocou isso aí, o próprio advogado da Dona Ruth fala que quem começou essa divisão foi a própria seguradora, foi a própria companhia de táxi aéreo. Se eles fizeram dessa forma, gente, cabia sim a eles lá contestarem esses valores. Inclusive, a ex-mulher do piloto, ela contesta isso. Ela não fala, ela simplesmente disse ali na entrevista, né? Eu não posso passar, infelizmente, o trecho da entrevista que eu tinha separado aqui, porque a Record está dando ali uma mensagem de infração aos direitos autorais. Então eu não posso simplesmente pegar o trechinho e botar para vocês. Mas a Euda, que é a ex-mulher do piloto daquele avião, ela disse ali que, de fato, eles acabaram concordando, porque se eles não concordassem com esse seguro, ele ia demorar muito mais a ser pago. Se eles não concordassem com esse seguro, eles iam passar anos numa disputa legal ali, por mais que eles tivessem razão no pleito deles, eles demorariam a receber.
E o áudio hoje que foi liberado no Fofocalizando vai, gente, pontual nessa questão aí. Quando a Euda fala isso, o outro pai, acho que é o pai do Jorge. Pai do Jorge não, o pai do Henrique Bahia. O nome dele é Jorge, né? Só corrigindo aí. O Rafael Vanucci também, que conhecia o Henrique Bahia, que trabalhou com ele desde o começo, ele fala dessas coisas. Eles falam que tiveram que aceitar o acordo porque eles ficaram desamparados. Eles não tinham condições de continuar a vida deles, porque quem tinha morrido era o provedor da família deles. Eles não tinham condições de continuar, porque eles não podiam arcar mais com os custos. E aí, quando a gente revê essa história agora sobre outra perspectiva, a gente percebe que houve sim uma tratativa ali. Houve sim ali uma pessoa que não queria, de fato, aceitar esse acordo. E só aceitou esse acordo porque foi pressionada a isso. Só aceitou esse acordo porque esteve lá pressionada para fazer essas coisas. Esses foram as vítimas do acidente. A Marília Mendonça, o Henrique Bahia, os dois pilotos, o Geraldo, que é o piloto, o tio dela, Albiciele. Eu só não vou lembrar o nome dos dois pilotos. Um eu sei que é Geraldo, mas eu não lembro o nome do outro, tá? Todos eles ali eram provedores de suas famílias. Todos. E todos eu acredito, tá? Eu acho que moralmente, eu sei que legalmente não houve nada de errado ali. Mas moralmente, eles necessitavam sim que a distribuição fosse feita de forma igualitária, tá? Eles realmente precisavam que isso fosse feito de forma igualitária. Esse era o correto. E isso continua sendo o correto a ser feito. Gente, a entrevista da Dona Ruth foi um desastre. Desastre. Ela mentiu ali 3 vezes, só contando ali, tá? Só contando ali. Outra coisa, né? Quando eles mostram o trecho da decisão ali, vamos ler junto aqui esse outro trecho. O exercício do poder familiar pelos pais deve prevalecer, sempre que estes estiverem aptos ao desempenho das funções parentais, não havendo razão jurídica legítima para a transferência da guarda a terceiros. Basicamente, o juiz quis dizer, o Murilo Huff fez uma concessão, concedeu a guarda ali, a guarda compartilhada com a Dona Ruth, mas legalmente ele continua sendo pai e o direito é dele. Então ele também não pode transferir a guarda dele para ninguém. Além disso, aparentemente há um emprego de mecanismos típicos de alienação parental, a qual caracteriza como tal qualquer interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida por um dos guardiões, com o objetivo de prejudicar o vínculo da criança com o outro guardião ou figura de referência. Quando ela fala a família lá, meio desdenhando, meio que desdenhou, de forma desdenhosa, ela está basicamente fazendo sim um julgamento de valor com relação à família do Murilo Huff. Isso é um julgamento de valor. Entonações, as formas como a gente fala, são juízos de valor. Aqui tem o nome das 4 vítimas, tá? Excluindo aí a Marília. Geraldo Martins, Tarcísio Pessoa, Albicele Silveira Dias e Henrique Bahia. Eles, sim, a família deles é que contesta isso até hoje, tá, gente? E essa situação ali vai continuar desse jeito, essa situação vai continuar assim, não porque há uma campanha difamatória contra a Dona Ruth. Ninguém aqui, eu não estou sendo pago para falar mal de Dona Ruth, eu não estou sendo pago para isso. A gente está falando dessa história porque quem começou a trazer essa própria história foi a Dona Ruth. Foi a Dona Ruth quem começou ali acusando o Murilo Huff de não pagar a pensão. Foi a Dona Ruth quem se pronunciou depois do processo, porque o Murilo Huff disse que ele não ia se pronunciar. E ontem no Fantástico, o Murilo Huff não quis se pronunciar, deixando claro de novo que o próprio estava protegendo o seu filho. Vamos ver aqui a mensagem que o Murilo Huff mandou para lá? Vamos ver aqui o que o Murilo escreveu ontem, o que ele mandou pela assessoria dele para o Fantástico? Ele fala isso.
Murilo reafirma que nunca impediu e não impedirá a convivência da avó materna em sua família com o neto. Inclusive, tentou um acordo amigável antes do processo, o qual foi ignorado. Garante ainda que a rotina da criança não sofreu impactos com a decisão judicial, até porque o filho sempre conviveu diariamente com o pai. Murilo prioriza a volta para casa após as suas apresentações. No último ano, fez uma média de 13 shows por mês, dos quais grande parte saiu à noite e retornou logo após o término. Então, assim, o Murilo Huff não quis falar, e ele tá certo, porque o processo corre em segredo de justiça, então ele não tem por que falar mesmo disso. Mas vocês conseguem ver pelas entrevistas, vocês conseguem ver ali pela forma como ela expressa que quem foi atrás de trazer essa história, quem foi atrás de buscar isso, quem foi atrás de falar sobre essa história foi a própria Dona Ruth. É por isso que a gente tem assim um certo cuidado na hora de falar aqui e apontar essas causas, né? É por isso que a gente tem um certo coisa para dizer aqui para vocês. Um outro trecho da entrevista, a Renata Capucci pergunta: você pretende entrar em um acordo com o Murilo Huff para tentar resolver essa questão da guarda? Olha a resposta ali da Dona Ruth. É só um trechinho, tá? Que nós vamos resolver essa situação, eu e o Murilo. Vai ficar tudo bem. Num acordo? Nós vamos resolver. Amigavelmente, a senhora quer dizer? Não, nós vamos resolver do jeito que ele pediu, porque foi ele que pediu. Para resolver assim. Ela fala que vai resolver do jeito que ele pediu, né? Ela fala que vai resolver do jeito que o Murilo pediu. Ou seja, ela tá querendo dizer que ela vai resolver na justiça. Mas não vai resolver nunca na justiça. Não tem como ela resolver na justiça. De jeito nenhum, inclusive. Porque o pai continua sendo pai. Mesmo que ela não goste do cara, ele continua sendo pai. E ele continua tendo o direito a ser pai. Isso não vai mudar. Nunca vai mudar. O resto da vida dela, o resto da vida dele, o resto da vida da criança vai ter que conviver com a verdade assim mais clara dos fatos. Ele é o pai e continua sendo o pai. Mas essa entrevista toda aí, essa revolução que essa entrevista trouxe aí, só piorou mais a percepção pública com relação à Dona Ruth, tá? Piorou bastante, gente. Piorou bastante, tá? Eu posso falar isso com vocês, tá? Várias pessoas resgataram um trecho de um vídeo das redes sociais, aonde a Dona Ruth dizia que não era muito fã da Marília Mendonça. Vamos ver um trecho aqui desse vídeo, tá? Vamos ver um trechinho aqui. Deixa eu só pegar aqui direitinho. E às vezes demora a carregar aqui para mim, gente. E o meu computador tá ficando lento, né? Porque cada atualização que os aplicativos pedem é cada vez mais recursos que o computador consome. Então vamos dar uma olhada aqui desse trecho, olha só. Eu nunca fui fã da Marília, assim. Eu nunca fui fã da Marília, assim. Não era... Ela nem gostava muito de ouvir as músicas dela. Pela inteligência dela, assim. É igual você tá falando. Não, eu não sei cantar uma música toda da Marília. Eu não sei cantar uma música toda da Marília. Se você... Depois dessa entrevista, esse trecho aí voltou a viralizar, né? Essa foi uma entrevista que ela fez ali, se eu não me engano, para Record, tá? Acho que foi em 2022, 2023, foi alguma coisa assim. Isso voltou a viralizar, gente. Voltou ali a viralizar. Isso ali foi crescendo mais, foi aumentando mais, até que veio o Fofocalizando hoje à tarde. E aí o Fofocalizando vai e traz mais informações sobre esse caso, gente. O Fofocalizando traz muito mais informações do que a gente poderia imaginar com relação a essa história da Dona Ruth, tá? Vamos mostrar o trecho ali do áudio, porque na entrevista do Fantástico, a primeira mentira já foi desmentida ali pelo próprio Fantástico.
A segunda mentira foi que a dona Ruth disse que ela nunca teve contato com ninguém das famílias, que ela nunca conversou com ninguém das famílias com relação ao seguro. Ela conversou com a Fernanda Costa, que é a companheira, ou era a companheira do Henrique Bahia. Vamos ver um trecho aqui, gente. Lá no Fofocalizando, isso aqui foi assim, meio que desesperador a gente ouvir isso, tá? Deixa eu mostrar aqui o trecho para vocês, tá bom? Olha só, eu vou me arriscar aqui a mostrar esse trecho, tá? Mas é por um bom trabalho. Olha só esse trecho. Desculpa estar te incomodando de novo, mas daquela outra vez a gente tentou conversar e acabou que não deu. Ruth, eu soube que o pessoal da Mafre, que é a seguradora do avião, estão com dinheiro pronto para poder pagar a qualquer momento a indenização do avião. Só que o que tá pegando é que um dos advogados de um dos pilotos não tá aceitando que vocês recebam 50%. Sabe? E os outros restantes dividir entre os 4. Ruth, eu vim te pedir pela misericórdia, véio. É sério. Eu sei que você perdeu sua filha, você perdeu seu irmão, perdeu o Bahia, mas eu perdi o pai do meu filho e eu só tenho o meu filho agora. Sabe? Eu lembro que você comentou comigo nos áudios acima falando que o que o advogado resolvesse, que você estava resolvendo. Ruth, quantas coisas a Marília tem? A Marília tem, o Léo tem você. Tem o pai, que é cantor. Meu filho não tem ninguém não, Ruth. Não, pelo amor que você tem em Deus. Nossa, eu não tô aguentando isso mais, Ruth. Nossa, eu tô só no meu limite. Não, por favor, conversa com o seu advogado. Libera todo mundo receber as partes igual. Não, pra ver se esse negócio desenrola. O meu filho já tá passando necessidade já. Eu tenho os meus pais, mas eu não tenho obrigação nenhuma de ajudar a criar meu filho não, Ruth. Não, por favor, Ruth. Não escuta o que seu advogado quer falar, não, porque o Léo tem um mundo pra ele poder conquistar também, entendeu? Do mesmo jeito que eu tenho que, trilhar as coisas do meu filho pra ele poder também conquistar o mundo. Ele tem o pai dele, cantor, tem condição. Sua Marília vai deixar uma coisa maravilhosa pra ele, graças a Deus. Deixou ele muito bem amparado. Agora o meu eu não tô tendo como amparar, não, Ruth. Por favor, interfere nisso. Eu tô te pedindo, não, eu tô te implorando. Tá aí o áudio da Fernanda. Gente, isso aí desmente completamente a versão contada pela dona Ruth, pelo Robson, lá no Fantástico. Isso desmente completamente, tá? Isso deixa bastante claro ali que... Qual foi a resposta que a dona Ruth teve? A dona Ruth disse ali que era para ela tratar com o advogado e que ela tinha coisas mais importantes para fazer, se eu não me engano. E aí ela fala também que era para bloquear. Ela acabou bloqueando ali. Vamos mostrar a própria resposta que a Fernanda trouxe. Vamos mostrar a própria resposta que a Fernanda colocou ali. Vamos mostrar o trecho que a Fernanda falou sobre a resposta da dona Ruth. A Gabi Cabrini não quis passar, tá? Para deixar claro. Ela não quis passar o trecho, não quis mostrar o print, porque ela disse que isso poderia trazer algum problema jurídico, que isso poderia ser algum problema jurídico e que ela não podia exibir. Então ela comentou ali a resposta. A dona Ruth simplesmente mandou tratar com o advogado e disse que não era com ela, que ela não ia se envolver nessas questões. Então, assim, dona Ruth também mentiu ali no Fantástico, quando ela disse que nunca se envolveu com os familiares, que ela nunca esteve de fato em contato com eles. Vamos ver o trecho aqui que a própria Fernanda fala isso? Vamos ver esse trechinho aqui, olha só. Ruth, em meados de 2022, e um áudio de desespero mesmo, porque a gente precisava resolver isso. Meu filho estava desamparado. E eu não sabia a quem recorrer, porque se eu ajuizasse esse seguro, o valor do seguro, meu filho estava desamparado. E aí eu pensei em mandar um áudio no telefone dela, que eu tenho o telefone dela. Que inclusive depois desse áudio eu fui bloqueada. Que foi realmente um áudio de
pelo amor de Deus, implorando que ela aceitasse. Só que a única resposta que eu tive foi que ela não iria enumerar os problemas que ela tinha e que ela pagava o advogado dela muito bem para poder resolver os problemas dela. Então, depois disso, né, eu vi realmente que não tinha o que ser feito e a gente estava de pés e mãos atadas. Ou a gente aceitava o que eles tinham imposto, que era receber os 50% da indenização do avião. Primeira vez. Vocês ouviram, né, o que a Fernanda falou. A Fernanda falou que eles não tinham outras opções, que a dona Ruth não ia enumerar todos os problemas dela, que ela se resolvesse com o advogado, e que eles ou aceitavam aquele acordo proposto, era isso e não tinha mais o que fazer. Então, assim, isso aí, gente, foi uma bomba em cima dessa história toda, tá? Isso, basicamente, o que vai acontecer com relação aí à dona Ruth, tá? Isso já deixa claro que, por mais que a dona Ruth tente mudar a percepção pública sobre ela, porque essa foi uma matéria também que a Fábia Oliveira falou hoje, que ali há, né, essa entrevista que ela fez ali ao programa Fantástico, essa entrevista ali pode ser vista como algo, uma tentativa de influenciar o judiciário, uma tentativa de criar uma opinião pública favorável a ela, e que essa situação ali acaba não sendo boa. O Dr. Robson disse que, de fato, a dona Ruth nunca participou das tratativas diretas. Ela pode nunca ter participado dessas tratativas direto, mas o áudio não está falando disso. O áudio está aí de uma pessoa no desespero pedindo para que a dona Ruth conversasse com o seu advogado para que eles fizessem a divisão em partes iguais. Então, assim, para vocês verem, confrontando as versões, a gente confronta mais as versões, vocês percebem que, nossa, essa história, ela acaba muito, mas muito, assim, sendo muito mais profunda do que parece, gente, muito mais profunda do que vocês vão ver. Gente, eu tô aqui fazendo um resumo, tá, de tudo que são 40 minutos de vídeo. É um resumo do resumo que eu posso fazer dessa história toda aí. Esse áudio bombástico, a entrevista ontem dos familiares lá no Domingo Espetacular, a entrevista da dona Ruth no Fantástico, ela sendo desmentida aí pelo próprio marido, pelo Fantástico, pelos familiares das vítimas. Ela sendo desmentida 3 vezes. E aí, ela deixando ali claro que a intenção dela ali é recuperar a guarda legalmente, isso não vai acontecer, pelo menos não tem como acontecer dessa forma. Ela teria que provar que o Murilo Huff é incapaz de cuidar da criança, que o Murilo Huff não tem o menor cuidado com a criança, ela teria que provar uma série de coisas. E eu tô achando que ela vai justamente entrar pelo lado financeiro, porque o advogado menciona isso, que ele ia entrar ali com uma ação de auditoria nas contas para saber o que é que está sendo feito com relação a isso. Gente, essa história, ela toca a gente, tá? Porque ela escancara algo que a gente vive ali, essa guerra silenciosa dentro da família quando alguém morre. E isso continua depois que a pessoa morreu. E aí, quem assume ali a frente para tomar essas tratativas acaba se tornando um vilão sem querer de fato. E quem fica de fora acaba carregando uma revolta, sem nunca dizer sobre isso. E aí, quando o dinheiro se mistura com o luto, e tudo isso vira uma maçaroca toda, o que sobra é só a dor. E às vezes, gente, essa é uma herança muito difícil deles conseguirem levar adiante. O legado da Marília Mendonça, gente, são as músicas que ela fez. O legado da Marília Mendonça é a obra que ela deixou, os fonogramas dela, a música dela. E isso tem partes que vai direto pro Léo, tem partes que vai direto para Dona Ruth. Dona Ruth, de fato, não precisa da herança da Marília para continuar vivendo. Ela pode viver só dos royalties das músicas. Cada música dessa aí rende aí 1 milhão, 2 milhões em royalties por mês.
o que daria aí só para Dona Ruth uns 400, 500 mil reais só dela, sem contar a parte do menino Léo. Então, ela pode muito bem viver sem essa herança. E o correto nessa história toda é justamente o que já foi feito até aqui. Deixar a conta bloqueada, deixar ali. Quando o Léo completar 18 anos, ele decide o que é que ele faz. E só para esclarecer, a Dona Ruth não tem 40% da herança, a Dona Ruth não tem absolutamente nada da herança do Léo. A Dona Ruth é sócia de Marília Mendonça numa empresa, a chamada Sentimento Louco. E ela é sócia de outra empresa que ela criou depois, a Marília Mendonça Produções, aonde ela negocia filme, negocia shows, negocia participação ali, de várias coisas, e através, inclusive, dessa empresa que eles estavam tentando negociar os fonogramas dela com a Som Livre, mas o acordo não pode ir adiante porque ela não é dona desses direitos. Ela tem direito a 40% da discografia da Marília Mendonça, de fato. O que ali das 300 músicas que ela fez, ela tem ali mais ou menos ali direito a umas 100 e poucas músicas só. Das 300 ali, a maior parte dessas músicas é do Léo. A maior parte dessas músicas é só o Léo que pode decidir. Só que nenhuma gravadora vai comprar metade de uma discografia. Ela vai querer comprar a discografia toda. Porque faz sentido ter a discografia toda ali. Faz sentido ter toda a discografia para explorar. E se não dá para fazer isso, então não interessa. Para que eu vou ter uma discografia se eu não vou poder tirar proveito dela? Então, como essa discografia também pertence à empresa Workshow e eles não querem vender esses royalties para a Som Livre, ou seja, Dona Ruth não pode fazer o que ela queria fazer com relação a isso. E só pra gente terminar essa história aí, né? O Dr. Robson participou ali do programa do Léo Dias hoje. Já já vou falar sobre o Léo Dias, tá? E aí, nesse programa que ele participou ali do Léo Dias, ele deu alguns detalhes ali de como aconteceu essa distribuição. E de novo, tá? Eu não vou fazer o juízo de valor aqui com relação ao que ele está fazendo ali, o que ele fala. Eu apenas posso dizer: por que não fizeram como as famílias ali pediram? Independente do quanto uma pessoa pode valer ou pode ter auferido mais do que outra. Olha só. O nome dela. Todos os imóveis, né, que eram de seu, que vem passando. Então, assim, eu acho que no hall de problemas, desse aí não é o principal, não é a prioridade. Pra você ter ideia, quando a Marília faleceu, a Marília não tinha um imóvel no nome dela. Todos os imóveis, né, que eram de propriedade da Marília estavam em nome de terceiros. A Marília, ela passou por uma série de problemas com o antigo procurador dela. Isso não é segredo para ninguém, isso já foi amplamente noticiado e tem ações nessa natureza. Então, assim, existe uma sequência de problemas. Depois que a Marília faleceu, a família ficou alguns meses sem receber nenhum recurso por uma questões burocráticas, enfim, até a entrada do Léo na empresa que representa o patrimônio fonográfico da Marília. A Dona Ruth teve que recorrer, por exemplo, acho que em fevereiro, início de janeiro, a empréstimos inclusive com pessoas próximas a ela, no caso do Henrique, da dupla Henrique e Juliana, teve que solicitar empréstimo porque não tinha recurso para poder subsistir. Doutor... Então... Pois não? Não, que eu tô com um pouco de delay, tá? Ah, tá. Então pode continuar. Mas não parece, tá? Por mais que ele tenha falado ali desses termos, não parece na prática que tenha acontecido isso. Ele também acusa as pessoas de terem mentido ali com relação a ela ter feito uma plástica pouco tempo depois que a Marília morreu. Bom, gente, se ela fez ou não fez a plástica, eu não sei. Mas isso que eu tirei do próprio Instagram da Dona Ruth.
ela ali deitada numa cama de hospital. Isso é uma cama de hospital, você consegue identificar que é uma cama de hospital. E ali ela escreve: eu divando. Olha a data desta foto: 9 de dezembro de 2021, tá? Ela aparece 2 vezes. Eu divando. 9 ali, eu fiz questão de passar o cursor do mouse e capturar a imagem aonde aparece a data. 9 de dezembro de 2021. Lá embaixo está escrito do mesmo jeito: 9 de dezembro de 2021. Um mês depois que a Marília morreu. Que a Marília morreu no dia 5 de novembro de 2021. Um mês depois, tá? E antes dessa, a última publicação da Dona Ruth tinha sido essa do dia 30 de outubro de 2021. Essa foi a última publicação antes dessa dela divando. Sonha em chegar à velhice e seguir tendo a mesma sintonia que eu tenho com vocês, amigas. Vocês veem aí que tem a Maiara e Maraísa, né? Vocês veem aí todos eles ali pareciam bastante unidos depois, né? E o tempo parece que foi mostrando que não era exatamente assim. Gente, com 50 minutos de vídeo aqui, vocês viram aí um trecho do Dr. Robson falando ali com relação à distribuição, a demora que aconteceu, né? Dizendo ali que a Dona Ruth precisou viver de empréstimos até que aconteceu. Ele depois falou ali sobre essa questão do seguro. Ele falou lá no Léo Dias que o seguro ali foi uma coisa que a empresa aérea chegou e colocou para eles. Vamos ver mais um trecho, tá? Vamos ver mais um trechinho. Olha só. Depois desse acerto que foi feito do seguro, faltou a ex, eu não digo nem companheira, porque ela nem era namorada do Henrique na época. O Henrique, quando faleceu, tinha uma outra namorada, mas assim, a responsável pelo menor, a mãe do filho do Henrique, faltou ela dizer, eu vou compartilhar o áudio com vocês, por exemplo, que a Dona Ruth fez um acordo com a empresa da Dona Ruth, pagou R$1 milhão no caso, para o menor, como acerto, né, do processo trabalhista? De acordo. Isso, de acordo. Do processo trabalhista. Ele falou que esse acordo tem uma pensão. Que foi o que ele comentou no final da entrevista. Tem uma pensão. Doutor, eu vou te cortar um pouquinho. Ele menciona aí que tem uma pensão que é paga até a criança completar 18 anos. Ele mencionou isso também nessa entrevista. Ele mencionou ali que o menor, o filho do Henrique Bahia, recebeu também R$1 milhão da empresa da Dona Ruth para a título de direitos trabalhistas. Tudo bem que ele tenha recebido, era o direito dele receber. Não é isso que está sendo contestado aí. A história que estão contestando, Dr. Robson, não é se isso é legal ou se isso não é legal. O que está sendo mostrado aí e contestado é justamente a versão de um versus a versão do outro. É isso que está sendo contestado em todas as redes sociais. A gente está falando disso. É isso que a gente está trazendo para vocês. Essa é a diferença. Foi legal o que eles fizeram? Foi. Só que é moralmente aceitável? Não acredito que seja. Não acredito que seja moralmente aceitável você dizer que uma vida vale mais do que outra. Porque uma pessoa, por ser mais nova, pode oferir ganhos maiores que uma pessoa mais velha. Não acredito que podia ter sido dessa forma. Acredito eu que poderia ter sido feito de uma forma igualitária. Porque, afinal, o seguro ali deveria ser repartido igualitariamente para todos. E cada um receberia a sua parte e estava tudo bem. Não é sobre se isso foi legal a divisão, se foi legal essa divisão, não, ninguém está contestando isso. E não é isso que a Fernanda falou no áudio. A Fernanda falou no áudio que ela pressionou ali, que a Dona Ruth poderia conversar com o advogado dela para eles dividirem esse seguro de forma igualitária. Ela não está contestando depois e ela não está dizendo que ela não recebeu ou deixou de receber o dinheiro que era da criança. Não é sobre isso que se trata. Se trata dessa questão do seguro. Se trata dessa questão moral. Foi moralmente aceitável isso? Desculpa, para mim não foi. Mas legalmente está tudo certo. Foi feito como deveria ser feito. E se todos ali concordaram com isso e podem rever isso lá futuramente,
Tá tudo bem também, não há nada de errado com isso. Você pode ir lá e reverter isso legalmente, você pode ir lá e tratar disso legalmente e rever a culpa de quem merecia mais, quem merecia menos, quem era culpado e tal. Isso aí, de fato, as famílias continuam abertas a rever esse caso, a revisitar essa história. O que não dá pra gente dizer é que isso seja moralmente aceitável, porque não é, de fato. Como ela fala no áudio dela, o Léo já tinha tudo e eles não tinham nada. Eles poderiam ali, com esse poder de negociação, fazer com que isso fosse distribuído de forma igualitária. E não foi exatamente isso que aconteceu. É disso que se trata. Independente deles terem recebido ali e tal, o valor, tá tudo bem, ninguém vai contestar isso. Mas a gente precisa falar que sim, essa história toda aí, por mais que o Dr. Robson continue dizendo que isso é uma campanha difamatória contra a dona Ruth, não é uma campanha difamatória, porque foi ela própria quem começou essas divulgações, foi ela própria quem trouxe isso, tá? Vamos ver mais um trechinho dele antes da gente terminar? Olha só, rapidinho. Da argumentação, não era nosso interesse expor todo esse tipo de coisa. Só que a coisa começa a tomar uma proporção tão inimaginável e as fake news acabam chegando a um volume que a gente não vê outra saída a não ser compartilhar esse tipo de documentos para poder, de fato, cessar e apresentar. Aqui a gente não está vindo com alegações ou com argumentos vazios, não, eu estou vindo com documento. Eu estou vindo com comprovantes, eu estou vindo aqui com todas as informações que foram trocadas na época, justamente para poder corroborar com isso que a gente está afirmando. Então, essas provas que o senhor está nos dando, né, seria uma resposta a esse áudio que com certeza o senhor viu hoje que vazou, focalizando, né, mostrou, da Fernanda implorando a dona Ruth pra... Enfim, gente, para vocês verem, né, que assim, independente do que for, né, vocês viram aí que eu consegui botar os 3 lados para vocês dessa história. Independente de ser legal ou não, não é uma questão de legalidade, é uma questão de moralidade, é uma questão de ética. É mais ético fazer desse jeito? Foi mais ético fazer assim? Ele compartilhou alguns prints ali, tá? Vou mostrar para vocês, tá, o que ele compartilhou ali. Ele compartilhou ali o comprovante do recebimento ali do menino, de pagamento dele ali, tá? Só que assim, o seguro, obviamente, ele falou que tinha uma coisa maior porque tinha a causa trabalhista inclusa nesse montante, tá? Mas ele mostrou ali o comprovante de depósito para dizer para Fernanda que a alegação dela não tem valor nenhum e tal. E aí ele mostra esse outro print, né? Doutor Alican, boa tarde. É um absurdo, até uma falta de caráter dos representantes da família do Bahia, essa acusação caluniosa de que a dona Ruth teria ficado para ela com 50% do seguro. A dona Ruth sequer participou dessas tratativas. O acordo foi assinado tanto por ela quanto pelo Murilo Ruff. Nós vamos tomar medidas judiciais cabíveis para combater essas inverdades. E aí o doutor Alican responde: Dr. Robson, boa noite. Na qualidade de advogado que participou do acordo em referência, venho esclarecer que não concedi qualquer entrevista sobre este fato específico e jamais concederei entrevista. Informo ainda que não orientei ou instruí familiares do Henrique a adotar quaisquer medidas concernentes aos fatos noticiados pela imprensa. Registro que não fui consultado nem solicitado a prestar orientação sobre tais manifestações. Compreendo que, assim como as familiares da Marília, a família do Henrique vivencia um luto permanente e o que naturalmente pode motivar ações independentes de aconselhamento jurídico. Permaneço à disposição para esclarecer quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. E aí ele mostra ali também, né, as outras tratativas ali, como é que foi essa tratativa. Ele mostra ali, se você puder encaminhar a minuta por aqui, eu agradeço. E aí ele fala, um tema de vídeo que eu pedi para o colega explicar. A minuta já seria um acordo dos autos da consignatória proposta, mas ninguém foi citado ainda. E aí ele fala aqui, né?
conforme o recebimento e quanto quiseres puderes falamos. Isso aqui é da época, tá? Isso aqui é da época. Ele mostra aí que houve as conversas das tratativas e o tal do documento da tratativa com 11 páginas, tá? Ele deixa aí bastante claro que ele pretende sim processar quem começou com essa fake news. Ele disse que já identificou que foi uma senhora lá de Goiânia, parece. Enfim, independente do que for, gente, eu não tô só fazendo, ninguém tá falando mal aqui da Dona Ruth, ninguém tá aqui querendo destruir ou acabar com a Dona Ruth, tá, gente? Ninguém tá fazendo isso, tá? Eu não tô fazendo isso aqui, ninguém tem por que fazer isso com relação à Dona Ruth. Mas o que a gente precisa dizer é, talvez, agora, diante de tudo o que aconteceu, não seria melhor rever o que aconteceu ali há 3 anos atrás? Não seria melhor, assim, dar uma repartida nisso aí? Não seria dar melhor olhar isso com mais carinho? Independente do acordo que vocês tenham feito legalmente? Essa história do seguro, gente, foi mais uma das mentiras que a Dona Ruth falou. Não foi um juiz que determinou, tá, que o seguro fosse distribuído assim. Foram as tratativas que o próprio Dr. Robson falou ali no Léo Dias. Então, assim, vocês viram aí o tanto de mentiras que saíram lá com relação à Dona Ruth no Fantástico, e a participação dela no Fantástico só piorou mais a situação dela. Com relação à guarda da criança, gente, não acredito que ela vai conseguir. Não é uma torcida contra, tá? Não é uma torcida absolutamente, eu não tenho nada contra a Dona Ruth, eu não sou da família dela, não tenho ligação nenhuma com a família dela, mas aqui a gente tem compromisso com os fatos. E não dá para negar que Murilo é o pai. E sendo o pai, Murilo vai ter direito ao seu filho pelo resto da vida dele. Não dá para negar isso. Não tem como ela negar o fato de que o Léo é filho do Murilo. E não há lei no Brasil que diga que a criança pode ser tirada do pai e entregue aos avós. Isso só acontece em casos muito excepcionais. O que não é o caso, né? Vocês já perceberam. De qualquer forma, você acha que a Dona Ruth está certa em proteger toda essa história e fazer do jeito dela? Ou você acha que os familiares têm razão em querer ser incluídos de forma igualitária na partilha do seguro? Me contem nos comentários, tá? Com respeito, né? Porque essa história é bastante delicada. 1 hora, gente, só para falar dessa história aí da Marília, tá? 1 hora. Mas eu imaginava que a gente ia precisar disso, tá? Eu queria poder trazer mais trechinhos de vídeo, eu queria poder trazer mais coisas de vídeo, mas infelizmente, né, o trecho ali que eu tinha separado, a Record tá dando strike em cima da gente, então eu não posso simplesmente exibir material aqui, tá bom? Mas enfim. O que foi que aconteceu hoje também, né? Larissa Manoela e as polêmicas aí envolvendo ela e a Maísa. O que foi que aconteceu com relação a isso, tá? O Fantástico ontem exibiu este quadro aí que você está vendo. Ainda bem que entre eu e a Marisa, ela colocou ali, prefiro a Maísa no Fantástico. Que era o quadro e isso o Fantástico não mostra. Quer dizer, isso a Globo não mostra, né? E aí, quando a gente vê essa brincadeira do isso a Globo não mostra, a Larissa Manoela se sentiu muito tocada. E aí ela fala assim, ainda bem que entre eu e a Maísa não precisa preferir ninguém. Somos amigas, artistas, nos respeitamos, admiramos o trabalho uma da outra e temos uma história de anos na TV. Fiquei surpresa em quererem criar uma disputa feminina onde não existe. Lutamos sempre contra isso. E aí a própria Maísa respondeu, bom dia minha diva, e que bom dia. Infelizmente, mesmo sendo piada, só a gente sabe o que a gente já leu e ouviu ao longo desses 13 anos de amizade, em que tentaram criar uma rivalidade absolutamente inexistente. Te amo e te admiro como pessoa e profissional. E aí a Larissa Manoela responde, te amo também. Gente, vamos lá, né? Vamos tentar entender aí. Eu sei que muita gente
tenta criar uma rivalidade entre as duas, porque afinal as duas trabalharam no SBT, as duas estiveram ali à frente do Carrossel, né, da novela Carrossel. As duas, de uma certa forma, eram meio que antagonistas nessa novela, então sempre as pessoas criaram essa imagem de que as duas nunca se gostavam. Mas nunca foi assim, gente. A Larissa Manoela e a Maísa sempre foram amigas, eu acho que isso sempre ficou bastante claro. E eu acho que quem acompanha a carreira delas sabe que isso realmente sempre foi verdade. A Larissa Manoela, ela cresceu ali do lado da Maísa, e elas fizeram outros trabalhos ali separados, cada uma seguiu o seu caminho. A Maísa, ao invés de continuar numa carreira de atriz, a Maísa também foi pro lado de apresentadora. A Larissa Manoela saiu das novelas e foi pro cinema. Cada uma seguiu o seu destino, mas as duas continuam sendo amigas até hoje. Eu acho que eles quiseram brincar com essa ideia do Carrossel, né? Dessa ideia ali do Carrossel, das duas, de uma certa forma, terem uma certa rivalidade na novela, e que isso se traria para o lado de fora da novela. Não é verdade, tá? Mas não vou negar para vocês que eu achei assim, a forma como eles pegaram a cena e refizeram ali, não vou negar que eu achei engraçado, mas eu não gostei mesmo desse tom aí de dizer, né, que as duas são amigas até hoje, são inimigas até hoje, ou que elas duas têm uma rivalidade. Elas não têm. E cada uma seguiu a sua vida do jeito que tinha que seguir. Pra gente terminar dessa vez, tá? Kátia Fonseca na Globo. Gente, a Kátia Fonseca vai participar, tá, do Dança dos Famosos, tá? Ela tá ali marcada para entrar na Dança dos Famosos. Ela não se acertou com a Globo, tá? Ainda não há um contrato dela assinado com a Globo. Segundo dizem, a Kátia Fonseca estaria ali sendo cogitada para apresentar o É de Casa aos sábados. Mas, antes disso, ela vai participar da Dança dos Famosos. Ela também vai estar ali na frente disso. A partir de agosto, tá? Não vai ser agora. Foi proposto para ela a participação dela no Domingão, marcando a estreia dela na Globo, e que isso faria parte de uma estratégia da Globo para apresentá-la ao público antes de definir um espaço fixo na grade para ela. A Globo meio querendo saber, será que vão aceitar a Kátia aqui, né? Eu acho que não tem nem o que testar, gente. A Kátia Fonseca, ela é igual a Ana Maria Braga. As duas, elas são muito próximas com relação a isso. As duas atingem públicos bastante semelhantes. As duas ali são muito carismáticas. Então, não entendo por que faria um teste ali para saber se o público da Globo aceitaria a Kátia. Acho que aceitaria de boa e sem nenhum problema. Dizem, né, na Globo, que as negociações estão avançadas para ela integrar o time do É de Casa. Mas que isso só aconteceria depois da participação dela na Dança dos Famosos, para saber ali se o público da Globo aceitaria ela ou não. Só que ela não vai substituir ninguém, ela não está cotada para substituir nem a Ana Maria Braga nem a Patrícia Poeta, ela está ali apenas sendo uma nova contratada da casa, uma nova estrela. Então, a Globo teria proposto para ela também outros projetos, inclusive esse programa que ela faz aí na casa dela. Eles propuseram transformar isso num programa para televisão, para exibir no canal GNT, mas não há nada fechado até agora com relação a isso, tá? Não tem absolutamente nada fechado com relação a isso. Só para esclarecer, né? Para deixar isso também claro. E só agora sim, né? Essa aqui é rapidinha, uma rapidinha mesmo. No sábado eu falei que o Zé Felipe seguiu a Bela Campos. Pois bem, a Virgínia deu unfollow na Bela Campos após o Zé Felipe começar a seguir a Bela Campos e ela começar a segui-lo também. Parece que não tem nada tão bem resolvido na relação dos dois, né? Porque, afinal de contas, por que a Virgínia ia ficar chateada se
a Bela Campos e o Zé Felipe estão se envolvendo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas enfim, né, deixou de seguir aí, né, enfim. Gente, hoje eu sei que é mais sobre a Dona Ruth, tá, o mais foi pra Dona Ruth, eu sei que essa história vai render, e vai render muito, tá, aqui no Faro Pop. Você sabe, né, que a gente fala aqui, que a gente tá tentando aqui trazer o lado mais humano, o lado aí das coisas, mas também a gente tá tentando ponderar o que é o legal, o que é o moral, a gente está tentando fazer todas essas ponderações. Já deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo aí com quem você acha que precisa ouvir esse nosso papo, que precisa estar aqui junto com a gente. E a gente fica por aqui, tá bom? Amanhã a gente está de volta com outro vídeo, tá? E outra coisa, tá? Deixa eu falar para vocês. A partir de agora, até setembro, sempre aos domingos eu vou sempre trazer vídeos comentando um pouquinho da história, comentando um pouquinho de quem sou eu. E ao longo da semana a gente vai trazer pequenos cortes dos vídeos do Fofocaria, né? Coisas que não vão ficar muito grande, a gente vai trazer pequenos cortes aqui pra gente ter mais conteúdos para exibir, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.